de serviços básicos. É assim, Policy? Amadeu, hoje o governador participou de duas agendas aqui na capital. Na primeira, lá no Parque de Exposições de Seu Arco Verde, ele estava lá para visitar as novas instalações do BEP e do Batalhão de Choque, e ele comentou esse encontro que aconteceu na manhã de ontem entre o presidente americano Donald Trump e o presidente brasileiro Lula. Daqui a pouco eu acredito que a gente vai ter mais informações no Agora Brasil sobre essa agenda, Amadeu, mas o Rafael falou sobre a expectativa que fica agora para a queda desse tarifaço a produtos brasileiros, inclusive para o mel piauiense, que foi um dos afetados pela decisão de Trump. Mas vamos começar falando do... Você vai começar sobre o equilíbrio financeiro sobre a manchete, também? O equilíbrio financeiro? Pronto. Depois a gente fala o Lula-Trump, pode ser? Isso, a gente falou, justamente, ele falou nessa agenda, Amadeu, também sobre aquela sinalização de que o Estado poderia ter alguma dificuldade, cortes de gastos nesse final de ano, e ele disse que existe uma preocupação com aquela receita do Tesouro, mas que nada que comprometa as contas do Estado e o pagamento dos servidores e a execução de serviços essenciais. Vamos lá. Para o final do ano é desafiador em função do 13º salário, de várias despesas que são específicas nesse período. Então nós estamos vivendo um momento muito bom do ponto de vista do investimento público. Vamos mais uma vez quebrar o recorde histórico de investimento público, mas temos que ter cada vez mais cautela com a fonte Tesouro, que é quem cuida da folha de pagamento, do custeio da máquina pública. Eu sempre tenho dito que esse é um exercício permanente de equilíbrio de receita e despesa. Então nós temos que ficar sempre vigilantes para poder esse equilíbrio se permanecer como nós temos conseguido fazer há vários anos, desde a época que eu era secretário de Fazenda. Então, realmente, nós temos o desafio normal do final do ano, mas nada que comprometa o pagamento dos serviços essenciais. Essa sinalização interna, inclusive o secretário de Fazenda esteve aqui semana passada no nosso programa falando sobre essa cautela, mas o governador assegurando que serviços e pagamentos vão continuar dentro do planejado. E uma coisa importante, que não mexe em investimento, né? Isso. Que é muito importante, porque é um investimento que, além de trazer a obra, o serviço para a população, ele mantém a economia girando, Kátia. O cronograma, né, de obras, inclusive o líder do governo, o deputado doutor Vinícius, também fez uma sinalização ali de calma, né? Que o cronograma, aquele cronograma de obras, principalmente as obras do OPA e as obras solicitadas por deputados que se encontram dentro desse cronograma, todas vão continuar, não vai afetar em nada esse trabalho. Em relação a reajustes, também que já foram aprovados, né? Já foram encaminhados para a Assembleia e que já foram aprovados, também já estão dentro desse planejamento. Então, acho que não tem muita... A indefinição mesmo, sempre, em questão de orçamento, é quanto cada poder vai levar, mas isso aí já é de praxe, essas negociações, não tem muita novidade nisso, não. E esse estica e puxa nesse período, outubro, novembro, para fechar o orçamento, esse choro é até comum, não é, Cecília? É comum porque os poderes ali não disputa, mas precisa saber, precisa deixar definido o que cada um vai levar, como a Kátia falou, mas dentro do esperado para o ano de 2025 está tudo ok, não só o governador como o secretário Emílio Júnior já falou sobre a situação, então é apenas umas medidas que devem ser tomadas para que continue dentro desse cronograma, o ano se feche da forma que tem que ser. E entre os poderes sempre vai existir essa discussão e isso daí vai se estender até ser definido o orçamento para o próximo ano. Vamos lá com Lula-Trump, Apoliana. Isso, Amadeu, como eu falei há pouco, o governador fez um comentário também nessa mesma entrevista sobre o encontro entre os presidentes e a expectativa da queda do tarifaço para também liberar a comercialização de produtos piauienses.
Olha, eu achei muito positiva. Foi um domingo muito especial para o Brasil e para os Estados Unidos. Parece-me que o presidente Trump entendeu melhor a história da relação Brasil-Estados Unidos, a história do presidente Lula, um homem do diálogo, um homem de luta em defesa da soberania e das boas relações com o mundo. E, portanto, nossa esperança é de que esse encontro que aconteceu na Malásia resulte no fim do tarifaço, em definitivo, porque já 2/3 dos produtos já foram tirados da lista do tarifaço, resta ainda 1/3 dos produtos, inclusive o nosso mel aqui do estado do Piauí, por exemplo. Então não tenho dúvida de que é um novo capítulo das relações diplomáticas do Brasil com os Estados Unidos, mesmo Lula e Trump tendo visões ideológicas distintas. Mas é uma prova cabal de que a diplomacia, o diálogo, vale a pena perseverar nessa direção. E essa postura do presidente Lula de abertura ao diálogo, mas mantendo a altivez, mantendo a defesa do interesse nacional em primeiro lugar, resultou em um resultado concreto, e eu digo, em pouco tempo. Foram poucos meses até termos esse diálogo efetivo que vai se desdobrar em mais reuniões do ministro Haddad, o ministro Alckmin, o ministro Mauro Vieira, com especialmente o secretário Marco Rubio, que foi designado pelo presidente Trump para essas tratativas. Eu falo importante, eu acredito que boa parte dos governadores também estão nessa expectativa. De alguma forma, os estados, as suas economias foram afetadas por conta desse tarifaço. E o governador, na torcida, acredito que da maioria dos brasileiros também, que é a queda geral desse tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Ari. Afeta o Piauí, o governador tem razão, né? Ele citou aí a questão do mel. O governo, se essa situação se estendesse por muito tempo, o governo estadual teria de, em parceria com o governo federal, bancar ali a categoria importante até que esse mercado fosse redirecionado. E eu vejo aí o Rafael muito à vontade em suas falas, que são falas nacionais. Ele está voltando um pouco às falas de quando ele era o presidente do Concefaz, e há um protagonismo que ele se acostumou a ter como presidente do Concefaz, sobretudo na época da reforma tributária, e que eu acho que no futuro ele terá em escala ainda maior, a conferir se houver o governo Lula 4. Vamos lá, preste atenção nesse recado, é o recado